Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e hoje a gente vai falar sobre o Java 23, as novidades dessa versão do Java para que vocês conheçam e consigam avaliar, né, se dá para usar o Java 23 ou se é melhor esperar a versão LTS do Java 24. Então aqui vocês podem ver na página do OpenJDK as mudanças que ocorreram, inclusive o seu status, se é preview ou se não é, e a gente vai revisar cada uma delas de forma bem prática e resumida. Como esse foi um vídeo muito pedido e eu já estava devendo há um certo tempo, resolvi trazer para vocês aqui e eu espero que vocês gostem. Então vamos começar com a primeira mudança, que são tipos primitivos, podendo ser usados em padrões, instance of e switches. A ideia basicamente é melhorar o uso de casamento de padrão, que antes só era permitido para objetos. Como essa mudança pode ser vista na prática? Agora a gente pode fazer algo como um instance of de um tipo primitivo. E a gente ainda consegue ver se o tipo cabe no tipo que estamos verificando. Por exemplo, o valor 1f, ele é float, então ele vai ser uma instância de float, mas ele também cabe no int. Então se a gente rodar aqui, a gente vai ver que a gente vai ter um true. Mesmo o valor sendo um float, como ele cabe num int, se a gente fizesse um caching, a gente teria sucesso nessa conversão. Isso é muito legal. Agora, se eu colocar esse valor aqui maior, aí já dá para ver que muda, que eu vou ter um false aqui, porque esse valor já não cabe num valor inteiro, mas cabe num float. Então, essa é uma mudança bem bacana. A gente também pode fazer a verificação com instance of e já pegar o valor sem fazer um casting explícito. Então, se eu não sei qual é o valor dessa variável, eu posso verificar se é uma instância de inteiro, por exemplo, e já converter para inteiro. Então, esse valor que era float, como é uma instância de inteiro, era pelo menos, né, no valor 1f, eu já posso converter e imprimir esse valor inteiro aqui. E aí eu teria o valor convertido aqui como 1 e não 1.0. E finalmente no switch a gente pode fazer também essas verificações, pegando o valor e fazendo os cases, já gerando as variáveis nos tipos corretos. Então, como o valor ele é um float, ele vai cair nesse primeiro case aqui e já vai ser utilizado e convertido para um valor float dentro dessa variável. Então, não preciso fazer o casting explícito. Tudo isso é para a gente evitar aquele código boilerplate de casting e deixar um código bem mais sucinto. Então, muito bacana aqui essa feature. Se a gente tivesse o int primeiro, cairia nesse case do int, também seria impresso o valor inteiro já convertido desse float. Se a gente rodar aqui, dá para ver que o valor float realmente está sendo impresso na variável float value. Vale ressaltar que essa feature foi introduzida em modo preview, ou seja, podem haver mudanças nela daqui para frente. A outra feature que foi introduzida como segunda preview é o Classfile API. Então foi uma feature introduzida lá no Java 22, por isso que agora está como second preview, e a ideia é padronizar o processo de leitura, conversão e transformação de arquivos class no Java. Então é algo mais baixo nível, é para manipular arquivo class mesmo. E eventualmente depreciar alguns códigos internos da JVM que usavam libs terceiras como a SM. Então essa segunda preview trouxe algumas mudanças baseadas em feedback, mas o código basicamente não muda. Então qual é a ideia aqui? Aqui eu criei duas classes para a gente poder testar a leitura, a manipulação de um arquivo class por essa API. Essa API ela vai ser observada aqui dentro do pacote javalang, chamada Classfile, e a gente vai poder usar as classes desse pacote. E o que é legal é que a gente pode pegar um modelo de classe e manipular todos os componentes que tem dentro desse arquivo class, como, por exemplo, métodos, tudo isso abstraindo a complexidade de se identificar o que é um método, o que é um atributo, enfim. Uma forma mais simples e convencionada de manipular arquivos .class. Então aqui para que a gente consiga rodar esse código, a gente vai pegar aqui dentro do target class esse arquivo .class, que como vocês podem ver tem 3 métodos, ok? Vou copiar ele aqui, vou colar ele aqui. Agora eu estou apontando para ele e quando eu ler esse arquivo, eu vou querer remover o método que começa com test underline, que é exatamente esse aqui. Então, no final da execução desse programa, eu não vou ter mais, dentro do arquivo class, esse método test something. Vamos ver se isso aqui funciona? Eu vou executar, rodou.
Agora, como vocês podem ver, tem um cache, né? Então a gente vai ter que reiniciar aqui o VS Code e abrindo de novo, agora dá para ver que realmente sumiu aquele método que estava aqui dentro do class file example. Então a gente conseguiu manipular com sucesso esse arquivo .class. Essa é uma mudança que afeta mais as pessoas que trabalham com Java mais baixo nível, seja contribuindo para o próprio Java ou para alguns frameworks. Então eu resolvi trazer para você aqui a caráter informativo, mas provavelmente você não vai precisar usar isso no dia a dia. Uma nova feature que é bem interessante, que eu acho que até já estava na hora de trazerem, é a possibilidade de fazer comentários de documentação de classes com Markdown. Então, antes, aqueles comentários que a gente usava uma espécie de HTML ali no Javadoc, com as tags com arroba, a gente agora pode usar o Markdown, que é bem mais intuitivo de escrever e fazer a formatação ali desses textos de documentação. Então agora, para a gente fazer isso aqui, a gente tem que colocar um comentário com 3 barras. 3 barras. E aí, quando a gente faz isso, a gente pode usar aqui as sintaxes do Markdown. Então aqui eu coloquei um título, aqui eu coloquei um subtítulo, um tópico, um código Java, um link, tudo usando Markdown. E aí, quando a gente... Vou fechar aqui. Quando a gente passa o mouse aqui em cima, perceba que a gente está visualizando mesmo o texto formatado em Markdown. Olha que legal. Já está todo formatadinho. Então, essa é uma possibilidade agora de documentar nossas classes utilizando a sintaxe do Markdown, ao invés daquela sintaxe antiga do Javadoc. Uma nova funcionalidade que está entrando em Second Preview, ou seja, foi introduzida no Java 22, é o String Gatherers. A API de String é muito utilizada porque ela suporta muitas operações úteis, como mapping, filtro, redução, e embora essas operações sejam disponibilizadas, elas possuem algumas limitações para casos de uso avançados. Então a ideia do String Gatherers é permitir contornar esses gaps, provendo uma forma de customizar operações intermediárias. Foram trazidas novas operações intermediárias e ainda será possível criar novas operações usando algumas classes dessa API de String. Então, para o Java 22, não mudou muito aqui no Java 23, foi mantido do mesmo jeito, mas como Second Preview para ser avaliado, e aí o código vai ficar da seguinte forma. A gente pode ter aqui uma lista de elementos e a gente pode fazer operações bem interessantes como o window sliding e o window fixed. Qual a diferença aqui entre elas? Olha que interessante. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Percebam que é uma lista linear. A, B, C, D, E. Vamos ver aqui o que acontece. Olha só, com o Windows Sliding, eu vou ter agrupado aqui em um tamanho de 2 os elementos e sempre eu vou ter o tamanho 2. A gente tem uma combinação aí, um produto dos elementos da lista. Então tem um A com B, B com C, C com D, D com E. Cada elemento está aqui junto do seu elemento adjacente. E com o Window Fixed, eu estou dizendo que eu quero o tamanho máximo de 2. Mas eu não vou repetir os elementos, não vou fazer aquelas combinações que eu estava fazendo no sliding. Então, vou ter A com B, C com D e o E sozinho aqui nessa lista, nessa matriz, na verdade, que foi criada. Então, isso é bem bacana para trabalhar com chunks de dados. A gente não tinha operações como essa, a gente tinha que fazer na mão. Isso aqui acaba facilitando bastante. Fora outras operações como folding, unfolding, barriers, prefix scans, algumas formas de lidar com elementos duplicados. Tem vários gatherers que a gente pode utilizar já prontos aqui nessa API e também podemos criar os nossos, como eu falei anteriormente. Então, isso aqui traz bem mais poder à API de strings do Java. A próxima mudança tem a ver com alguns componentes baixo nível da linguagem. A gente não vai ver essa mudança refletida no código, mas para quem usa essas operações baixo nível, algumas funcionalidades serão depreciadas, ok? Para futura remoção. Então, como é que funciona aqui? A gente tinha alguns acessos baixo nível diretos à memória através dos componentes aqui do Some, Miss, Unsafe. E essas aplicações baixo nível faziam esse acesso sem passar por checagens de segurança que ocorrem quando a gente usa essa interface segura de acesso à memória. Então, o Java já trouxe alternativas mais seguras para a gente fazer esse acesso à memória, como o Function in Memory API. Por isso,
todas as operações desse pacote aqui da Sun serão depreciadas e futuramente removidas, para evitar esse acesso inseguro à memória e trazer mais estabilidade aqui e mais segurança aos programas Java. Uma outra funcionalidade que não afeta o código em si, mas os componentes internos do Java e a sua performance, é a mudança aqui no modo default de uso do ZGC. Então, a partir do Java 23, esse modo foi habilitado por default, ao invés do modo não generational. Então, o que é que muda aqui? É que antes a gente tinha esse modo habilitado por default. E esse modo aqui, para resumir, ele tinha alguns aspectos que impactavam a performance. Agora, no modo generational, a gente tem uma alternativa que traz maior performance e é mais simples de utilizar. E por isso, para essas APIs que acessam essa área de memória específica, a gente vai observar melhor performance e mais simplicidade na execução desses programas durante as coletas de lixo. Voltando às mudanças que afetam o código, a gente agora tem a possibilidade de importar módulos diretamente dentro de classes. Então, com essa mudança, a gente agora está permitindo que os desenvolvedores importem todas as classes públicas e interfaces que são expostas por um módulo, com um único comando. Então, ao invés de importar vários pacotes individualmente, eu posso importar um módulo inteiro e, consequentemente, terei os pacotes. Aqui eu estou usando uma classe Scanner que pertence ao pacote Java Util. E perceba que eu não importei esse pacote. Eu importei o módulo Java Base, o módulo inteiro. Por isso eu consigo usar a classe Scanner aqui sem problemas, já que ela está dentro do módulo. Então, com esse import, eu consegui importar todos os pacotes do módulo, ao invés de ter que importar os pacotes individualmente. Isso é mais uma feature que tenta melhorar aquela questão do código boilerplate do Java, que costuma ser extenso, e facilitar, diminuir o código que a gente escreve nos nossos programas. Vale ressaltar que essa funcionalidade entrou em modo preview agora. Então, podem haver mudanças daqui para as versões mais à frente. Uma outra funcionalidade que fez muito sucesso quando foi introduzida no Java 21 é as Implicitly Declare Classes in Instance Main Methods. A ideia dessa proposta aqui é facilitar o contato inicial com o Java. Sabe aquelas piadinhas de olá mundo que as pessoas fazem sobre o Java? Tem motivo, né? Porque tem muito código boilerplate. Então, essa feature aqui visa tirar o código boilerplate para que o iniciante tenha um contato mais amigável com a linguagem e não tenha que aprender toda aquela verbosidade necessária para escrever apenas um olá mundo. Então, a gente tem a mesma funcionalidade do Java 21, mas houveram duas mudanças para facilitar ainda mais o uso pelos iniciantes. Bem, a primeira mudança é que os importes de classes e componentes bastante utilizados já vai ser feito por padrão, como algumas classes do Java.io. E também todas as classes do módulo Java Base que a gente viu agora há pouco. Então o Scanner, que está dentro do Java Base, porque ele fica dentro ali do pacote Java Util, ele vai ser importado automaticamente. Então não precisei importar ele aqui e ainda assim eu posso utilizá-lo no meu programa. Então isso aqui vai facilitar muito, porque agora, além de manter aquela sintaxe enxuta, que não precisa de declaração de classe, que não precisa do método main daquela forma mais extensa de declaração, public, static, void, main, string e args, eu posso declará-lo de forma resumida assim. Eu já removo também imports que seriam necessários para aqueles pacotes, para aquelas classes que são comumente usadas pelos iniciantes. Então é mais uma facilidade que o Java está trazendo para melhorar um pouquinho essa experiência inicial com ele. Agora, falando um pouco sobre assuntos mais avançados como concorrência, a gente tem também a concorrência estruturada, que já foi trazida lá no Java 21, já mostrei no vídeo que eu fiz sobre essa versão do Java há um tempo atrás, só que agora está em third preview. Então ainda está em preview. Não houveram mudanças, está igual a do Java 22, a proposta do Java 22 que veio também do Java 21. Então o código também não muda muito. A ideia ainda é aquela de simplificar o manuseio aqui de tarefas concorrentes no Java. Então a gente pode criar aqui subtasks dentro de um escopo e aí utilizar o escopo para gerenciar as subtasks. Agora eu não preciso ter que lidar com uma individualmente e a outra individualmente e depois verificar o estado que elas estão. Então é bem mais fácil assim a gente gerenciar através de um escopo.
E aqui o legal também, que houve uma mudança em relação ao Java 22, do Java 21 para o Java 22, é que agora eu consigo verificar se houve uma falha em uma das tarefas. E se isso acontecer, eu não executo nenhuma delas. Então perceba que sem falha aqui, a gente vai ter a tarefa 1 e a tarefa 2 sendo executadas. Mas se eu colocar uma falha aqui, o que vai acontecer é que eu vou ter uma falha só na segunda tarefa e por causa disso nenhuma das tarefas é executada. Isso porque eu estou usando esse escopo. Então a ideia de concorrência estruturada é realmente facilitar esse gerenciamento de várias threads, ou seja, várias tarefas utilizando essa ideia de subtask e scope. Continuando nesse mundo das threads aqui, a gente tem uma feature que também está em third preview, ou seja, eu já falei dela no Java 21, que é o Scoped Values, uma forma de compartilhar dados entre threads, que também ajuda a lidar com a concorrência, que é um tópico bem avançado na programação Java. Então, houveram algumas mudanças nessa third preview, algumas questões de assinatura de métodos e remoção de alguns métodos, mas basicamente o código ele fica muito parecido com o que a gente tinha antes. Aqui a gente está usando o método callWhere para passar aquela variável, aquele valor escopado que vai ser compartilhado entre as threads. Então aqui eu estou passando um username que eu estou criando aqui com esse valor e passando agora uma lambda function, essa é a mudança na assinatura aqui do callWhere que eu mencionei, que agora pode ser passada diretamente. Então eu passo uma lambda function, posso fazer uma operação aqui que pode gerar uma exceção, retorno aqui um valor. Então, se a gente executar aqui, a gente vai ver que dentro do scope eu tenho Juliana, dentro da operação que também está dentro do scope eu também acesso o Juliana através do getUsername, que pega essa scoped value. E se eu lançar uma exceção, eu também interrompo a operação e não acesso aqui o valor fora do escopo, que não seria acessível, porque esse valor está vinculado ao escopo do callWhere. A gente falou mais a fundo a respeito dessa feature no vídeo do Java 21, então se você quiser saber mais um pouquinho, eu recomendo dar uma olhada nesse vídeo, que eu vou deixar um card aqui para vocês. E finalmente temos o Flexible Constructor Bodies. Essa feature foi trazida com outro nome, ela tinha sido proposta no Java 22 como Statements Before Super, em modo preview, por isso que está em second preview agora. Só que eles tornaram a mudança mais ampla, não tem a ver mais apenas com statements antes de super. É realmente trazer flexibilidade no corpo dos construtores de classes. Então agora a gente vai ter a possibilidade de inicializar campos antes de invocar o super. E isso é muito útil porque muitas vezes a gente precisa que um campo, um atributo seja definido antes de chamar o construtor da superclasse. E através dessa mudança aqui, a gente consegue fazer isso. Por isso está em second preview. Essa mudança nova agora também foi introduzida. Então aqui perceba que a gente tem uma classe chamada super e uma subclasse do super. E nessa subclasse eu inicializo o valor de x e depois eu chamo o super. Então estou inicializando o meu atributo x e depois é que eu chamo o super, que simplesmente vem aqui e chama o método overridden method, que, como foi sobrescrito aqui, vai imprimir o valor de x que eu passei no fim das contas. Então, se eu executar aqui passando um 42, a gente vai ter a instanciação do sub, passando o valor 42 para o x, chamando o super, que por sua vez chama o overridden method, que por sua vez, na subclasse é sobrescrito com o print do valor de x. Então, com essa nova possibilidade agora de inicializar valores, atributos antes do super, a gente tem ainda mais flexibilidade na criação de construtores das nossas classes. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis resumir todas as mudanças que houveram aqui no Java 23, inclusive as que não foram de código, para que vocês tenham uma ideia do que aconteceu, fiquem atualizados. Eu não utilizaria o Java 23 por não ser uma versão LTS, mas é bom ir conhecendo, porque quando chegar a 24, a gente já vai ter uma ideia do que vem por aí, do que vem pela frente. Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, comentar o que você achou, se inscrever no canal caso curta esses conteúdos técnicos, informativos. Esse é o compromisso do canal. Então sempre vou trazer vídeos assim. Agradeço quem assistiu até o final. Agradeço novamente aos membros que continuam apoiando o canal. Obrigada de verdade. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.